Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje, em que falaremos sobre os itens 1, 2 e 3 do capítulo 20 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O título desse capítulo é Trabalhadores da Última Hora, que é uma das muitas e maravilhosas parábolas de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Nós sabemos que Jesus utilizava situações do cotidiano para falar ao povo, de forma que suas palavras fossem entendidas e interpretadas com base nos fatos conhecidos e vivenciados no seu dia a dia. Daí a utilização de parábolas, né? Ele buscava situações do dia a dia das pessoas, como no caso aqui, né, a colheita numa vinha, a sociedade, que naquela época era uma sociedade agrícola, e ele mostra aqui os trabalhadores da vinha e o dono da vinha, que na época da colheita ia à cidade recrutar trabalhadores e acertava com eles o pagamento que seria feito de acordo com o trabalho que eles fariam. Então ele se utiliza dessa situação para falar sobre os trabalhadores da última hora, cujo sentido nós vamos ver mais adiante. Eu vou ler a parábola que está no capítulo 20 do livro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora, tornou a sair. E achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar, também a este último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Antes de nós falarmos sobre a parábola, eu vou fazer uma breve explicação sobre a divisão das horas sob o aspecto bíblico. São 12 as horas entre o nascer do sol e o pôr do sol, o ocaso do sol, considerando sempre as estações. Este tempo de 12 horas está dividido em 3 horas principais de 4 horas cada um. Portanto, madrugada, primeira hora, 6 horas, terceira hora, 9 horas, sexta hora, 12 horas, nona hora, 15 horas. 11ª hora ou 1/10ª hora, 17 horas. O dia para os hebreus começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, num total de 12 horas. Logo, a hora sexta corresponde ao meio-dia, a hora nona às 15 horas, a hora 10ª às 16 horas e assim por diante. Nesta parábola, os trabalhadores da última hora
são aqueles que foram recrutados na 1/10 hora, ou seja, às 17 horas, ao final do dia. Esta parábola nos traz várias reflexões, todas corretas e apropriadas, já que as palavras de Jesus são repletas de conteúdo filosófico e moral, para nos auxiliar na criação dos nossos padrões de comportamento, tendo como base os 2 princípios que o Mestre nos deixou. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte dedicada às instruções dos espíritas, a primeira mensagem trazida por Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, em 1863, nos fala da justiça para com o trabalhador que buscava uma oportunidade de trabalho. Entretanto, só conseguiu quando alguém lhe ofereceu trabalho. Esses trabalhadores não eram preguiçosos, tanto que aceitaram prontamente o trabalho assim que este lhes foi oferecido. Assim, nada mais justo que recebessem o pagamento do valor acordado, independente de quantas horas tivessem trabalhado. O importante é ter a oportunidade de trabalho, abraçá-la com gratidão, com afinco, com força, garra e fazer o seu melhor. Não importa a quantidade de horas trabalhadas, mas a qualidade do resultado do seu trabalho. Vemos isto a todo momento em nossas vidas. Foquemos na qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Analisemos se estamos ou não agindo de acordo com o que o Mestre nos ensinou, se estamos sendo caridosos, amorosos conosco e com o próximo, pois sabemos que fora da caridade não há salvação. A segunda mensagem é trazida pelo espírito Henri Heine, em Paris, em 1863, o mesmo ano da instrução do espírito anterior, Constantino, que foi trazida na cidade de Bordeaux, e no mesmo ano, 1863. Este espírito, Henri, nos diz que Jesus, ao mencionar os trabalhadores da primeira hora, se refere aos profetas, a Moisés e a todos aqueles que se dedicaram à divulgação e estudo do Evangelho. Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e aqueles que foram recrutados na 1/10 hora seriam os espíritas. Sob esta perspectiva, seria justo que esses trabalhadores não recebessem a totalidade do salário acordado? Ou seja, seria justo que eles fossem tratados de forma diferente por seguirem os ensinamentos de Jesus, mas integravam aqueles que o seguiam há séculos antes? É a mesma coisa que dizer que esquecer tudo o que foi trazido pelos profetas, o que foi trazido por Moisés, os apóstolos, todo o trabalho feito por Pedro, por Paulo, por todos, que ainda hoje fazem esse trabalho, espalhando a doutrina de Jesus, a maravilhosa filosofia que Jesus nos trouxe. Então, eles seria a mesma coisa que deixar tudo isso para trás e só focar naqueles que chegaram por último. E não foi isso que o Senhor fez. Ele contratou todos. E o que Jesus nos traz é a mesma coisa. Quer dizer, tudo aquilo que foi feito anteriormente à chegada de Jesus, anteriormente aos espíritas, aos estudos desenvolvidos por Allan Kardec e por outros, isso não ficou totalmente esquecido. Tanto que aquela região onde Jesus nasceu foi uma região escolhida por Deus, porque eles já eram monoteístas. Então, para que a religião, que quando Jesus chegasse, né, ele não entrasse em conflito com aquela região já existente no local, né, que era uma religião monoteísta. Os judeus são monoteístas. Né? Então, seria, o que eles queriam dizer, os trabalhadores que se rebelaram, seria a mesma coisa. Falaram assim, não, só se fie a nós. Ou então só se fie naqueles que surgiram agora, que seria aqui no caso os espíritas. E isso não é correto, não é isso que Jesus nos ensina. Né? Vemos que esta visão é aquela que as pessoas daquela época tinham e que, infelizmente, não está distante do que ainda sentimos.
Há aqueles que entendem que ser justo é aplicar a lei de forma implacável. Afinal, lei é lei. A justiça tem que ser praticada. Doa a quem doer. Quantas não são as pessoas que dizem, eu falo mesmo, se a pessoa gosta ou não é problema dela. Esta pessoa está seguindo os princípios cristãos que Jesus nos deixou? Reflitam sobre isso. Aos que dirão, mas se tratar as pessoas de forma diferente, não seguindo as regras, uns serão beneficiados em detrimento do prejuízo de outros. Será que é isso mesmo? Ou devemos ter misericórdia pelo próximo? Antes de responder a essa pergunta, vejamos a origem da palavra misericórdia. Ela é a junção de duas palavras em latim. Miserácio, que quer dizer compaixão, e cordis, que quer dizer coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Então, ter misericórdia é ter compaixão pelo próximo, né? É perdoar o próximo, é entender o próximo. Isto é ter misericórdia pelo próximo. E Jesus foi o que mais nos deu exemplo de ser misericordioso, né? Então, misericórdia, ela significa o quê? Ela significa perdão ou graça concedida em consequência desse sentimento. É o ato por meio do qual se beneficia alguém. É caridade. Aqueles trabalhadores que foram recrutados ao raiar do dia, até antes daqueles da última hora, estariam corretos ao se dirigirem ao dono da vinha de forma discordante quanto ao valor do salário que ele lhes pagava? Embora tivessem anteriormente concordado com o valor? Qual foi a resposta do dono da vinha? Amigo, eu não te faço injustiça. Por acaso não combinaste comigo um denário? O teu olho é perverso porque eu sou bom? Os que se queixam pensam num sistema de estrita justiça, que é rompido pela bondade que não prejudica ninguém. O dono da vinha ele não estava prejudicando ninguém. Ele estava simplesmente fazendo o quê? Ele estava pagando, né, aquilo que ele havia acordado de pagar, né? Era isso. Ele não fez nada diferente. Ele não pagou a mais para os trabalhadores da última hora ou pagou a menos para os trabalhadores que foram primeiramente recrutados. Ele estava simplesmente cumprindo o que acordou. E ele acolheu aqueles que estavam ociosos, por quê? Porque ninguém havia lhes oferecido serviço. E o que ele fez? Ele lhes ofereceu serviço, ele lhes ofereceu a mão, ele os amparou, ele foi misericordioso com cada um desses trabalhadores. Então, os que se queixam, né, esses trabalhadores que se queixam, eles pensam num sistema de estrita justiça, que é rompido pela bondade que não prejudica ninguém. Acima de qualquer interpretação, devemos buscar a essência da mensagem. Deus é bom e misericordioso. É certo que transitamos com mais desenvoltura e entendemos melhor os aspectos da justiça. E por essa razão, temos dificuldades de entender a misericórdia do Pai. Os ensinamentos de Jesus sobre o tema são geralmente os que temos maiores obstáculos para entender e praticar. De fato, gostamos muito da misericórdia para nós, deixando a justiça para o próximo. Nós sempre esperamos que o outro haja com misericórdia com relação a nós. Mas quando nós temos que agir com relação ao outro, nós colocamos a misericórdia de lado e queremos colocar em prática a justiça. Então, como entender o amor ao inimigo? Como entender e perdoar 70 vezes, 7 vezes? Ao longo do tempo, fomos mais acostumados à justiça do que à misericórdia. A visão do Deus de justiça é bem mais antiga. É o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés. Porque naquele momento era necessário que houvesse leis para regrar a sociedade, para regrar o comportamento das pessoas. Por isso as leis de Moisés. Mas à medida que o povo foi se desenvolvendo, foi evoluindo,
Deus preparou a chegada de Jesus à Terra para ensinar os homens a viverem com amor, com compaixão, com misericórdia, amar ao próximo. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E aí estão suas palavras até hoje, e nós refletimos sobre isso. E nesse momento que nós estamos passando, que o mundo inteiro passa com a pandemia, nós vemos que sem amor, sem caridade, sem misericórdia, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, se nos referimos aos trabalhadores da última hora, então nós podemos interpretar a parábola supondo que esses trabalhadores da última hora, eles foram tão eficientes quanto os primeiros, embora tenham trabalhado apenas uma hora. Sabemos que devemos obrar com qualidade e eficiência, mas essa visão se baseia na justiça e não na misericórdia. Se nos referimos aos trabalhadores da primeira hora, como os profetas, Moisés e todos aqueles que trabalharam na preparação da vinda de Jesus e ofereceram suas vidas à difusão das ideias do Mestre, como os apóstolos e estudiosos das suas palavras, da sua doutrina, estaremos sendo justos com os primeiros se desconsiderarmos o valor das ações daqueles que vieram depois deles. Os primeiros seriam melhores que os últimos, pois trabalharam na formação de terreno propício para a chegada de Jesus e seus ensinamentos? Por certo que não. O Papa Francisco nos diz que o nome de Deus é misericórdia. Deus perdoa a todos. Deus é perdão. Deus é amor. Deus é caridade. Ao ressuscitar, Jesus foi misericordioso com Pedro e o perdoou por lhe ter negado 3 vezes. Ao ressuscitar pela 3ª vez no lago de Tiberíades, Jesus pede a Simão Pedro que apacente suas ovelhas. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Então, o que fez Jesus? Jesus perdoou Pedro por ele lhe ter negado 3 vezes antes de ser crucificado, quando estava sendo julgado. Mas ele o perdoou, ele foi misericordioso com Pedro, porque ele sabia do que Pedro era capaz. Quando nós perdoamos o próximo, quando nós tratamos o próximo com amor, nós ajudamos aquela pessoa a se transformar. E ele ajudou Pedro, tanto que Pedro e Paulo foram os grandes pilares da formação do mundo cristão. Então, a misericórdia e a justiça são gêmeas. Só sobrevivem juntas. Mas justiça sem misericórdia vira desprezo. Todos temos tendência a julgar o próximo. Nem sempre prevalece a misericórdia no julgamento. Entretanto, temos que praticar a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo, para que haja equilíbrio nas nossas ações, para que possamos nos dizer cristãos, seguidores de Jesus. O evangelho que Jesus nos trouxe, a Boa Nova, é uma pérola preciosa. Não é um objeto, mas uma missão. Os ensinamentos de Jesus são sempre atuais e nos levam a várias reflexões, todas muito profundas, já que estavam baseadas na sua moral e ética, padrões irrepreensíveis com os quais ele veio nos ensinar a viver, buscando sempre nosso aprimoramento moral e ético, como seres humanos que estamos reencarnados no planeta Terra. Hoje, um planeta de provas e expiações que caminha para a transformação em planeta de regeneração. A regeneração, sabemos, ocorre quando perseveramos na transformação, na mudança, com base em princípios de justiça e misericórdia. Espelhemo-nos nos ensinamentos de Jesus, na sua ética, no seu acolhimento a todas as ovelhas, sem distinção. Pratiquemos o amor, a caridade, a misericórdia com o próximo, assim como o Senhor faz conosco sempre, sem esmorecer, perseverando para que nos tornemos testemunhos vivos de suas palavras, nos transformemos em pessoas melhores e que assim possamos contribuir na regeneração do nosso querido planeta Terra.
convido a todos para juntos rezarmos a oração de São Francisco de Assis, que foi e sempre será o exemplo vivo do amor, da caridade e da misericórdia de Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de compartilharmos esses momentos refletindo sobre as palavras que nosso querido Mestre Jesus nos presenteou. Até mais, obrigada.